para falarmos do Flamengo, que segue se preparando para pegar o Botafogo nesse domingo, jogo 5h30 da tarde, no estádio Newton Santos. Esse jogo vai ser 50-50, ou seja, torcida literalmente dividida, a carga de ingresso, porque geralmente no Newton Santos, quando o Botafogo e o Flamengo se enfrentam, costuma ser 90-10 a carga de ingresso. Dessa vez, por regra, pelo regulamento, tem que ser 50-50 no Newton Santos, ou seja, um jogo aí válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A tendência é que as duas equipes estejam com time alternativo, porque tem jogos importantes na próxima semana por competições internacionais. O Botafogo tem a pré-Libertadores e o Flamengo tem a Recopa Sul-Americana. E, apurando situações no Flamengo, descobri que o departamento médico está fazendo, junto com a equipe de fisiologia, os preparadores físicos, uma força-tarefa para deixar todos os jogadores, o elenco do Flamengo, de maneira ideal para a disputa da temporada no ponto de vista físico. Mas, Vene, tem 30 dias que o elenco já se reapresentou pós-férias. Eles não chegaram a esse ponto físico que o Felipe Luiz e o departamento médico desejam? Não chegaram. E a gente vai explicar para vocês o que falta, porque foi uma apuração de uma maneira extremamente sucinta sobre essa situação, porque eu estou vendo muita gente dizer, o Flamengo já está bem fisicamente. Não está, não. E eu vou trazer fatos para vocês apurados com pessoas do Flamengo. E o John Ares, chegou lá no Palmeiras, foi apresentado e falou sobre o Flamengo. A gente também vai comentar esse assunto aqui. Vamos para as informações? Galera, eu vou começar trazendo uma declaração que eu achei sensacional do Emerson Royal. Ele deu uma entrevista ao GE e ele falou o seguinte, preste atenção nessa declaração dele sobre o momento dele no Flamengo, sobre as cobranças que ele recebe no Flamengo. Abre aspas. Eu não acho que a palavra correta é injusta. A torcida tem o direito de cobrar. Eles pagam o ingresso. O Flamengo é a vida de muitos deles. Se o Flamengo perde, muitos ali não tem um dia bom. A gente tem que entender isso. Eles querem o 100%. A gente tem um elenco maravilhoso para competir por grandes coisas, então eles vão querer o 100% sempre. Eu entendo isso, de verdade. É difícil, mas eu entendo. A exigência deles é pela camisa que eu visto. Eu já vim sabendo da responsabilidade. É me adaptar o quanto antes, porque um time como o Flamengo, você não tem muito tempo. É chegar e dar resultado. E se você não tem o resultado esperado, tem a cobrança. Eu levo isso com naturalidade. Aconteceu com outros jogadores aqui dentro e em outros clubes. O mais importante é seguir focado e sabendo quem você é para dar a volta por cima. Gente, olha só. Você pode não gostar do futebol do Emerson Royal. Você pode não gostar do que ele vem apresentando com a camisa do Flamengo nesse início de trajetória no clube. Mas o cara tem uma noção assim que precisa ser elogiada. A declaração dele foi assim, uma declaração de um profissional na essência da palavra. É um cara que sabe da responsabilidade dele, é um cara que sabe jogar no Flamengo, tem cobrança. E é isso. Não quer ser cobrado? Vai jogar em time pequeno. Vai jogar no Bangu, vai jogar em time pequeno. O Flamengo é cobrança o tempo todo. E ele mesmo disse, a palavra certa não é injusta, a cobrança no caso. Porque a cobrança é de uma maneira justa. O meu ponto é o seguinte, você pode cobrar, exigir, até mesmo criticar. Agora dizer, a contratação não valeu a pena. Gente, calma, dê tempo ao tempo. É muito cedo para cravar que essa contratação não deu certo. Agora eu concordo que a cobrança para ter uma evolução, ela tem que existir. Porque o Flamengo é isso. E dos últimos anos para cá, se tornou isso porque o nível de exigência está muito alto. O sarrafo aumentou no Flamengo. E é isso, tem que ser 100% sempre. E que bom que o Emerson Royal sabe disso. Vamos agora para a força-tarefa que o departamento médico do Flamengo vem fazendo. Fiquei no telefone aí 1 hora com uma pessoa do Flamengo, conversando sobre várias coisas. Um dos assuntos foi o fato do Flamengo ter completado 30 dias do dia que se reapresentou. Para quem não sabe, foi no dia 12 de janeiro, e no dia 12 de fevereiro, na última quinta-feira, o Flamengo completou 30 dias de reapresentação. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, e eu vou trazer para vocês que o elenco principal completou esses 30 dias, e durante esse mês,
O time de Felipe Luiz passou por uma mudança de planejamento, que foi o retorno precoce, após início ruim do Sub-20 no Carioca. Disputou 7 jogos durante esse período e o elenco do Flamengo teve poucos dias para trabalhar no Ninho do Urubu, porque quando você joga, viaja, tem um período de recuperação, tem o trabalho regenerativo. Por conta disso, os departamentos envolvidos no plano para os jogadores adquirirem a melhor forma física entendem que os atletas ainda precisam evoluir nesse quesito, sobretudo nas valências força e potência. Eles precisam estar com força e potência muito bem para eles poderem desempenhar fisicamente. Apesar disso, alguns jogadores conseguiram, durante a disputa desses 7 jogos até aqui, repetir métricas altíssimas da temporada passada. Contra o Internacional, por exemplo, o Arrascaeta bateu 99% da métrica de 2025, ano que teve o melhor desempenho na carreira. Mas o meia precisou de 3 dias para se recuperar. Pois é, a cobrança veio em juros. 3 dias para se recuperar. Vocês têm noção disso? Mas como os jogadores podem evoluir a força e a potência? Tempo para trabalhar, essa é a resposta. Nesta semana, Felipe Luiz está tendo algo que será bem raro neste ano. 4 dias para trabalhar o time entre o jogo contra o Vitória, que foi na terça-feira, e o confronto com o Botafogo, que será no domingo. Então, o departamento médico, com os fisiologistas e os preparadores físicos, estão focados durante esses dias para fazer os jogadores evoluírem o máximo possível a força e a potência, para que eles consigam sustentar o estilo de jogo que Felipe Luiz deseja, com muita intensidade. No Ninho do Urubu acontece diariamente reuniões com os profissionais envolvidos nessa força-tarefa para que Felipe Luiz tenha o quanto antes a melhor versão dos jogadores no ponto de vista físico, para o treinador conseguir cobrar a parte técnica e tática. Onde eu quero chegar? Eu estou vendo muita gente dizer que o Flamengo está muito bem fisicamente, que só falta o Felipe Luiz encaixar a parte tática. Não, não é isso. O Flamengo ainda não está bem fisicamente. O Flamengo precisa evoluir tanto a força quanto a potência desses atletas. Como é que faz isso? Tempo para trabalhar no Ninho do Urubu, algo que o Flamengo está tendo essa semana. Tanto é que, se vocês forem fazer um levantamento aí do álbum de fotos lá no Flickr do Flamengo, isso me chamou a atenção. Olha a quantidade de fotos dentro da academia, os caras trabalhando força e potência. É isso. E o Flamengo está buscando isso. Então vocês precisam entender todo o contexto dessa situação antes de dizer, nossa, o time está jogando muito mal. Sim, o time está jogando muito mal. Mas por que está jogando muito mal? É só o Felipe Luiz que não consegue encaixar o time? Não, não é só isso. Tem outros fatores também. Então, fica aí a informação para vocês. E para finalizar nosso vídeo, olha o que o John Ares falou, na apresentação ao Palmeiras. Pelo respeito que tem ao Fluminense, recusei a proposta do Flamengo, pois é um rival direto. Acho que o Palmeiras é um rival diferente para o Fluminense. Estou feliz de estar aqui. Cara, o John Ares, olha... O problema do John Ares vai ser sempre a próxima fala, cara. Cara, o que ele fez com o Fluminense, eu considerei trairagem, tá? De verdade, porque o cara fez de tudo para ser vendido para a Europa, falando que era sonho. Ai, meu sonho, meu sonho, meu sonho. O Fluminense foi lá, em forma de gratidão, vendeu até por um valor relativamente baixo, 17 milhões de euros. 6 meses depois, o cara volta para jogar no Brasil e vestir a camisa do Palmeiras. Depois de dizer que, se fosse para voltar para o futebol brasileiro, voltaria só para o Fluminense. Eu estou falando de 6 meses depois. Se isso tivesse acontecido 6 anos depois, tudo bem. Era até aceitável. 6 meses depois, o John Ares traiu o Fluminense. Era melhor trair e jogar no Flamengo, né? Pelo menos ia ficar no Rio de Janeiro, que ele conhece muito bem já a cidade. Ele teve muito sucesso por aqui, se adaptou. Lá no Palmeiras a gente não sabe como é que vai ser na equipe. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com os giros de notícias do Mengão, notícias atualizadas. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação e dê seu palpite do jogo que vai rolar amanhã, domingão. Deixa aí no comentário a sua opinião, que a gente vai
vai gostar de ficar sabendo, né, quem acertou, quem chega mais próximo. E não esqueça de dar uma olhada também no nosso YouTube Shopping, lá tem diversos produtos. Mesmo se você não for comprar, dá uma olhadinha lá, clica, dá aquela moral pra gente, beleza? Pra dar essa ajuda no nosso canal. Ficamos por aqui, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.